Olá, estamos começando mais um podcast, o seu podcast semanal na Jovem Pan News e nas plataformas do YouTube, Facebook, do O Diário. Estou recebendo hoje aqui Letícia Jacinto, ela é De Olho no Material Escolar, está aqui para fazermos um bate-papo sobre educação no Brasil. Boa tarde, Letícia, como vai? Boa tarde, Marcelo. Uma alegria estar aqui com vocês e obrigada pela oportunidade de falar desse tema que é muito importante para o Brasil. Ô, Letícia, antes de começar a falar um pouquinho da educação, eu queria que você falasse de você mesmo. Como foi a sua formação? Qual que é a área que você atua? Para o nosso público ir te conhecendo um pouquinho. Eu fiz administração de empresas, né? Trabalhei no mercado financeiro durante um bom tempo. Aí, quando eu casei, vim para Barretos, fui trabalhar no agronegócio. E no surgimento da De Ouro no Material Escolar, que eu acabei saindo da empresa e me dispondo a fazer esse trabalho voluntário. Isso já faz quase 5 anos. E sempre fui uma apaixonada pela educação. Hoje eu sou presidente da associação, né, de Ouro no Material Escolar. Eu sou conselheira da Fiesp na área de educação. Sou conselheira da Associação Brasileira do Agronegócio, da ABAG, também do Colégio Catamarã e do Núcleo Feminino do Agronegócio. Então, tem uma série de funções aí. Letícia, conta pra gente como é que foi essa história da criação da Associação de Olho no Material Escolar. Ela foi criada pela sociedade civil, então é uma junção, né? Nós estamos hoje em mais de 16 estados, 140 municípios, pelo Brasil inteiro. E foi por uma. A gente estava inconformado com o que o material didático trazia, principalmente quão longe ele estava e desatualizado dos setores produtivos. Então, o que a gente via em sala de aula, principalmente na pandemia, por estar muito próximo das crianças, né, e ver as demandas que estavam surgindo, os tipos de atividade, as aulas que estavam sendo dadas, a gente percebeu uma completa desconexão com o mundo real. Então, coisas de 100 anos atrás, 50 anos atrás. E daí a gente acabou escrevendo primeiro uma carta para uma editora, a gente imaginou que fosse só uma editora, no começo só uma escola, e na hora que a gente foi ver, todas as maiores editoras do país tinham esse problema da falta de evidências científicas nos materiais. E nós contratamos a USP, a FIA, né, Fundação Instituto de Administração da USP, para que ela fizesse uma análise do material didático que o governo comprou. Então, todas as maiores editoras do país estão presentes ali, né? É o Programa Nacional do Livro Didático, é o programa a maior compra em volume de livros do mundo. São 2 bilhões por ano de distribuição. Então, como que um material demora 5 anos para sair no mercado, para ser feito? Como que a gente passa por editais robustos, uma comissão técnica, etc., e a gente entrega algo muito ruim na ponta para as crianças, né? Uma completa falta de informação ali. Como é que a gente vai formar as futuras gerações? Então, iniciou daí, por isso o nosso nome, De Olho no Material Escolar. Mas hoje a De Olho é muito mais ampla do que isso, né? Porque a educação tem vários pilares estruturais que a gente precisa realmente cuidar. Letícia, você, na sua abordagem, você usou muito o termo da abordagem científica dentro dos materiais escolares. A ausência deles é que tem construído talvez a educação da forma mais subjetiva. Como o Brasil chegou a esse ponto, assim, da educação não estar atrelada a, a materiais e dados científicos na formação das nossas crianças? Partiu, assim, e nesse sentido de não ter, qual que é o impacto hoje no material escolar que as nossas crianças têm? Marcelo, é uma ótima pergunta, porque isso vem de agora. Não é privilégio de um governo ou de outro. Ele vem há muito tempo sendo construído dessa maneira. Nós temos 4 grandes editoras que estão com 80% desse mercado, Mas, né? Letícia, assim, elas não podem construir o livro da cabeça delas, as editoras. Elas devem seguir as diretrizes nacionais de material didático. E Sim. foi a partir dessa discussão, então, no Congresso, que surgiu os nossos. Hoje, o que nós temos nas escolas, não é isso? Nós temos uma base nacional comum curricular, ou seja, um currículo brasileiro único. Então, o que a criança deve aprender em qual idade? Tá? A base, ela
não é a melhor coisa do mundo, mas ela ajudou a organizar para que uma criança do norte ou do sul aprenda a mesma coisa e tenha que passar por aquelas habilidades. Então, a Base Nacional, ela dá esse direcionamento para a editora. E nós temos um edital, igual eu disse, robusto, do qual elas participam e elas têm que mandar ali os exemplos. Mas no momento que, até hoje, a gente não tinha uma lei que trazia que materiais didáticos têm que buscar fontes científicas, o que está ali é escrito da cabeça do autor. E o que eu percebo é assim, as grandes editoras compram os direitos autorais desses autores por um longo tempo. E a gente não vê muita atualização de um livro para o outro, sabe? E então aquilo é repetido e também não tem consequência. Então é muito livre o que deve ser colocado ali. E na hora que você pensa, onde estão concentrados esses autores? Nas grandes capitais. Mas como é que você vai escrever da Amazônia, por exemplo? Como é que você vai escrever de coisas que você nunca viu, que você não conhece? Então, quando a gente criou a De Olho no Material Escolar, foi isso. Por que a gente iniciou pelo agro? Porque o agro, eu falava, se a gente fizer uma análise do que tem dentro do material do agronegócio, primeiro está presente na nossa história. Então, vai estar em história, está em geografia, em solos, biomas e etc. Está em ciência das plantas, das sementes e dos animais, assim vai. Está na nossa literatura. Eu falei, eu vou englobar uma grande parte e eu tenho como trazer a Embrapa, o Instituto de Zootecnia, o IAC, que foi criado por Dom Pedro. É tão antigo, mas nós temos o Instituto Agronômico de Campinas. A gente tem tantas unidades de pesquisa que são reconhecidas, inclusive, fora, que a gente não via citado no material didático. Então, foi daí que a gente resolveu iniciar né, essa pesquisa pelo agronegócio. Então, na educação das nossas crianças, você diz quantos por cento apenas que é com base em dados científicos? 3,47%. Só 3%. Isso de acordo com um estudo da própria USP, só 3% vem de dados científicos. 3,47%. E quando a gente coloca as nossas crianças na escola, a gente vem exatamente com o oposto da nossa expectativa, de que ela tenha a sua educação baseada em fatos. Aliás, a humanidade criou a dialética do Aristóteles, que fala justamente da criação lógica de teste de Spot, né? Há 2.500 anos. E a gente está, talvez, ainda usando só disso, 97% vem de suposições sem bases que a gente possa usar. E, diante disso, qual que você falaria que é o nosso cenário hoje? Se você pudesse fazer um diagnóstico das escolas hoje, como estão sendo formadas as nossas escolas, independente do ensino ser privado ou ser público? Qual que é o diagnóstico que você faria? Em relação ao livro didático ou no geral? No geral. O que a gente está formando? Como nós estamos formando as nossas crianças? A educação ela tem vários pilares, então a De Olho iniciou pelo material didático e é interessante eu conversar aqui com você de uma curiosidade. Como a maior fatia ali de faturamento ele está dentro desses livros do MEC, igual eu disse, são 2 bilhões. O que a editora geralmente faz? Ela produz o livro para o MEC e ela replica para a escola privada. Então, tudo bem, essa pesquisa foi feita com os livros distribuídos pelo governo, mas você, pai, mãe, que tem filho na escola privada, se tiver algum sistema de ensino, é exatamente o mesmo material. Perfeito. Ele tem só uma capa mais dura e um pouco mais de foto. Não faz sentido a editora contratar 2 autores, entendeu? Você é só para escola privada e você para escola pública. Então, essa é uma curiosidade interessante. A gente já chegou a comparar de várias editoras. Então, a base de ensino é a mesma. O que muda, às vezes, é o material, a qualidade, mas no final do dia, a educação... O que tem mudado, a primeira instituição a falar sobre esse problema, que é a principal ferramenta do professor, é o material. Hoje em dia fala o que ele vai fazer no começo da aula, no meio, no fim, com a proposição de prova. Todos os sistemas de ensino tratam dessa maneira. Então, o professor fica muito dependente daquele material em mãos. E a primeira instituição a falar disso foi a De Olho. E a gente balançou bastante o mercado. Inclusive, o governo de São Paulo tentou sair fora do PNLD, falou, olha, eu não vou querer mais livro daí, vou produzir meu próprio material. Então, a gente conseguiu, de alguma maneira, balançar esse mercado, trazendo isso para as editoras. Mas a gente sempre propôs ajudar a construir isso, porque eu percebo que a educação, muitas vezes, ela fica... sabe, longe da Talvez sociedade fica no campo civil. político, muito teórico e pouco na prática. No campo acadêmico. E aí, né, quando você conversa com a população, será que ela sabe os índices educacionais? Será que ela sabe quão longe a gente está? Então, você perguntou em que ponto estamos, né? Até vou pegar aqui alguns dados.
Nós temos 9,6 milhões de neném, não estudam nem trabalham dos 15 aos 29 anos. Então, imagina, né? Mais de 9 milhões de crianças. Por que será que ela está saindo da escola? A escola não está trazendo esse propósito para ela? Não está sendo interessante ela se ver ali dentro para poder resolver os desafios que o país tem? Nós temos, por exemplo, no PISA, que é um dos exames internacionais, que a OCDE toda faz e etc. De 81 países, nós estamos em 65º em matemática. Então, nós ocupamos as últimas posições em matemática, em leitura, em ciências. Né? A gente ainda comemora taxas de aumento aqui de alfabetização, mas muito pequenas. O Brasil tinha que estar 100% alfabetizado. Hoje estamos com qual que é a nossa taxa? Ai, acabou de sair isso, eu não tenho tanta certeza aqui, então eu prefiro não falar, mas é um pouco mais, acho que 50%. E a gente precisaria estar comemorando 100%, sabe? Então, a gente tem, olha, menos de 20% dos alunos do terceiro ano do ensino médio, ou seja, está saindo da escola, atingiram um nível mínimo de proficiência em língua portuguesa. Isso é o SAEB de 2023, que foi o último que saiu. Então, é sério isso. A criança não sabe ler, a criança não sabe escrever. Se ela não sabe compreender um texto, ela também não resolve um problema de matemática. Ela não resolve os desafios que a gente tem aqui. A gente tem um problema econômico. Na hora que a gente vai para a produtividade do brasileiro, por exemplo, é uma das menores também comparados a outros países, né? A gente cresce muito pouquinho essa taxa de produtividade, 0,2% ao ano. Então, junto a isso, nós temos a nossa janela do bônus demográfico, ou seja, uma população ativa maior do que a população idosa. Em 10 anos, a gente está virado, né? É o fim do nosso bônus demográfico. Perfeito. Ou a gente melhora a produtividade nesses 10 anos, ou a gente tem um problema econômico no país. Porque você imagina uma população ativa menor do que a idosa e ainda improdutiva, que tem esses dados sem ler, sem saber fazer matemática. Então, só te contando um cenário geral, mas a própria educação, você tem que ter um olhar diferenciado para os professores. A teoria e a prática, ela deve andar de mão dada, ela tem que andar de mão dada. Os dados têm que ser científicos, porque senão fica opinativo, Marcelo. Na hora que você vai para um material desse, tá ali a opinião daquele autor, mas assim, qual é o nível de conhecimento de Brasil, um país heterogêneo, que tem tantas regiões diferentes, né, que ele tem para colocar alguém ali. conhecer tudo da forma como... Por isso que você tem que buscar dados, né? Tem um grande pesquisador da Embrapa que fala, em Deus eu confio, o restante tragam dados. Eu acho ótima essa fala, porque realmente... E se a gente tivesse esse costume de analisar mais esses dados, ver quais são as comprovações científicas, a gente já estaria implementando. Tem país que fez isso, né? A gente vê países tipo Singapura, tem tantos países que modificaram via educação a sua economia, o seu mercado, e o Brasil continua patinando. Ô, Letícia, uma das grandes lendas, talvez, que o Brasil tem, é que falta recursos para a educação, sendo que ele está na lei orçamentária e é obrigatório, uma boa parte do nosso orçamento, se eu não me engano, no mínimo 25% para a área da educação. O problema é falta de recurso? Não é de jeito nenhum. Recursos a mais na educação é sempre bom. Quer dizer que a gente está investindo em algo que realmente constrói o futuro. Mas hoje nós utilizamos 5,6% do PIB para a educação. É muito dinheiro. O problema é que ele é sempre investido em locais errados, em programas errados. Eu vejo ele investido muito em processos e não em resultado. Então, agora com o novo Plano Nacional de Educação, essa porcentagem do PIB passou para 10% do PIB. E quando a gente recebeu isso lá, antes de trabalhar no Plano Nacional de Educação, isso me assustou muito. Eu falei, vamos abrir os números educacionais do país. Vamos entender quanto custa um aluno dentro da privada, quanto custa um aluno dentro da pública, né? Quanto que a privada está pagando. E muitas vezes a gente está pagando mais para a criança estudar na rede pública, como contribuintes aqui nos impostos e tudo, do que para uma criança que vai para a rede privada. E qual é o nível de educação que a gente tem? Ele é bem diferente. A gente tem um hiato aí. E nós trabalhamos muito no plano em cima disso. Então, eu queria falar sobre isso agora também, do novo Plano Nacional do Ensino. Foi recentemente, passou pelo Senado, está em sanção presidencial, mas quais são as novidades que trazem nesse plano?
Certo, a gente tinha um plano que durou 10 anos, o último a gente tinha 20 metas e 4 foram cumpridas parcialmente. Então, integralmente nenhuma, né? Literalmente nenhuma, a gente não Tá. avançou. Então, o que adianta fazer um plano e não avançar? Quando a gente pegou esse plano na mão, ele também tinha quase que o mesmo destino. Ele, ao invés, o texto inicial que veio da CONAI, que é a Conferência Nacional da Educação, ele era um texto muito ruim, nocivo, ele trazia uma desconfiguração estrutural ali da educação grande, e não trazia, não tem a palavra professores, não tem a palavra alfabetização, ou seja, a base da educação. Eu falei, a gente ainda está no comecinho, a gente tem que construir o concreto, sabe o chão da casa? Uhum. Então, a gente precisa partir daí. Então, nós definimos ali, trouxemos muitas pessoas para dentro da De Olho. Então, especialistas como o Guilmar Namo de Mello, que é da área de professores, o Cláudio de Moura Castro, que é também um educador super respeitado, João Batista de Mello, que fez alfabetização e currículo de Sobral, por exemplo. Todos esses vieram com a De Olho. A gente montou essa equipe educacional e escrevemos esse plano para poder trabalhar no Congresso. E a primeira coisa, já que você me perguntou de valores, foi isso. Abre os valores, para onde eles estão indo e qual é a consequência do não cumprimento. Letícia, nenhuma. Como assim? Se você é uma Então, lei. plano, Se você não cumpre, né, existem consequências. Isso no claro. mercado privado é extremamente comum. O mínimo que você vai acontecer é ser mandado embora, mas tem outras consequências muito mais graves, né? E não tinha. Então, nós iniciamos uma conversa com o Tribunal de Contas da União para trazer o primeiro tema que a gente queria, que é governança. Então, nesse plano novo, entrou o tema governança. Hoje, a cada 2 anos, isso será medido. Então, aquelas metas que aquele prefeito, que aquele governador, que quem está atuando na educação colocou, baseadas no Plano Nacional de Educação, feito pelo federal, né? Vai ter que fazer um agora aqui. Uhum. Você olha aquilo, o que ele se comprometeu a fazer naqueles 2 anos, o que ele não fez, ele tem que se explicar. Então, isso já muda as regras do jogo. Perfeito. Porque ele não pode ser ignorado, né? Ele tem que prestar conta, literalmente, para a sociedade em relação ao progresso da nossa educação. Isso, exatamente. Perfeito. E na hora que você trata da formação de professores, na hora que você trata de salários, etc., então, isso também vai ser olhado com muito carinho, com muito cuidado, a gente tem que estimular. No caso dos professores, hoje a gente tem no Brasil as piores notas do Enem vindo para a pedagogia. Em algum ponto a gente deixou isso acontecer, né? As maiores notas vão para medicina e engenharia, e as piores vêm para pedagogia. Mas vai ser quem vai ensinar a gente. Então, quem vai perpetuar na fase mais importante da educação, que é a alfabetização. Porque um aluno bem alfabetizado na hora correta, ele tem toda a capacidade dele cognitiva ali acelerada, ele tem muito mais autonomia, ele tem muito mais autoestima mesmo, né? E talvez uma das teses principais da essência do De Olho no Material Escolar está exatamente na base científica, como sendo a formação das nossas crianças. Isso faz agora parte do Plano Nacional de Ensino? De educação faz. Ele foi exatamente nisso. Na hora que a gente trouxe esse documento, a gente trouxe com todas as justificativas. Não era algo da nossa cabeça, era algo que tinha estudos para isso. A justificativa de por que trazer aquela meta para o plano. Então, nós fizemos ali mais de 600 emendas, tivemos 70% de êxito, foi muito grande. Isso mostra como a sociedade civil organizada, de forma respeitosa, técnica, né, direto, um trabalho bem feito dá certo. Então, sim, o plano hoje em dia ele é baseado nessas teorias científicas comprovadas, utilizadas em outros países. E nós trouxemos ali, então, a parte de alfabetização teve uma grande evolução, ela ainda está para o 2º ano, né? A criança tem que estar alfabetizada até o 2º ano, cria um gap com a escola privada, mas a gente tem alguns acompanhamentos para ser feito no 1º ano. A gente tem uma evolução na parte de professores, para que os professores também recebam qualquer tipo de diferenciação, de bônus, se eles conseguirem atingir essas metas de aprendizagem, porque o professor existe para o aluno aprender. Né? Nós trouxemos o tema segurança nas escolas, que é um tema novo, não tinha no outro plano, e que inclusive... Esse tema está sendo muito abordado na sociedade hoje, inclusive violência é um dos principais temas. Depois eu quero até aproveitar mais, só para não atrapalhar seu raciocínio aqui dentro do Plano Nacional de Educação. Não, vamos trazer ele sim. Então, segurança nas escolas, governança, que eu já falei, né? Nós temos a parte da interação, de abertura de novos cursos, de graduação, ligados ao setor produtivo.
porque hoje também não é assim que funciona, não tem uma lógica. A gente abre, muitas vezes, as universidades recebem essa autorização para abrir cursos, porque são cursos que dão muito dinheiro. Não sei se você acompanhou os dados que vieram da medicina e foi muito ruim. Tipo, a gente tem médico saindo formado que você não tem coragem de dar um braço para pegar uma veia, mais ou menos isso. As faculdades abertas sem laboratório, sem um hospital perto. Então, isso foi muito trazido e a gente conseguiu, de alguma maneira, fazer essa conexão de necessidade e também de acompanhamento dessa graduação, para não Perfeito. ser somente uma forma de receber dinheiro, mas uma forma de formar a gente, né? E foi isso. Então, foram alguns ganhos que a gente teve, grandes ganhos aí que a gente teve na educação. E agora começa o desafio maior, que é qual? Letícia, tá bom, isso daí tá votado, então já podemos descansar? É isso. De jeito nenhum, a gente tem que acompanhar. Perfeito. Então, a ideia, a gente tem um BI da educação que chama Olhar Edu. Ele tem a foto dos 5.570 municípios do Brasil. Perfeito. Como está na educação, qual o ranking, como são as notas das provas, quanto que o professor ganha. Então, a gente está acompanhando muito de perto como que isso tem evoluído, ajudando os prefeitos também a comparar o seu município com os municípios no entorno, né, com a mesma capacidade, por exemplo, econômica e social, para que a gente ajude na ponta também essa melhora. E vamos acompanhar. E a gente sabe que esse gestor, hoje em dia, ele tem que prestar contas do que ele fez ou não. Então, Letícia, talvez o maior aliado da educação certamente é o professor. Isso. Você disse que no novo Plano Nacional de Educação tem bônus e tem para o desempenho dele. De que forma esse novo plano pode entrar como um aliado para o professor e não como uma guerra ideológica ou uma guerra do ponto de vista político, que muitas vezes a educação é usada de forma errada até para jogar um contra o outro, mas como ele pode se sentir parte desse processo de evolução da educação? A gente está num ponto muito interessante, que é num ano eleitoral. E aí estava produzindo até esse documento agora há pouco, né, com a nossa área educacional. Tem muitos avanços que ainda não foram colocados no plano, tá, Marcelo? E eu acho que acredito em relação a professores. E eu acho que é a maior briga que tem ali. Porque é uma disputa por maiores salários somente, e enquanto toda a base científica fala que não só salário motiva o professor. Né? Te falei que a gente tem ali as piores notas do Enem entrando. Por que será? Como é que a gente vai atrair melhores professores para dentro? Muitas vezes a gente bancando, porque ele não tem que trabalhar numa outra função durante o dia e fazer um EAD à noite, né? Uma aula gravada à noite de pedagogia. A gente também trouxe propostas e está trazendo propostas agora de melhoria para esses candidatos ao Senado, à Câmara e governos também, para que eles possam colocar isso na sua campanha e depois ajudar a implementar, melhorar o Plano Nacional de Educação, inclusive, que é nessa formação continuada, num plano de carreira. Então, esse reconhecimento também é muito importante para o professor. Né? Nós temos um programa de formação que chama Mestres no Agro. Ele está mais ligado ao agronegócio, né? Nós temos uma fila de espera absurda. Esse ano eu vou conseguir, eu acho que atender 8 no Brasil inteiro, mas eu tenho 17 na fila já. Então, para esse ano e para o próximo, eu não tenho mais vaga. Perfeito. A gente acabou de fazer um com a Seduc de São Paulo, que ela mandou já de São Paulo inteiro, né? O estado de São Paulo inteiro. 3, 4 professores de cada município. Teve fila de espera, eles mandavam um ofício pedindo para ir. Então, eles estão carentes também dessas formações técnicas mesmo, que os dados estão lá, eles querem pegar dados, eles querem... Então, muitos estão ali também por paixão, né? Mas a gente precisa dar essa assessorada. E sempre medir a performance do professor, não em quantas pós-graduações ele tem, ou, sei lá, eles medem de diversas maneiras que eu falo, não, é o aluno dele aprendeu. Perfeito. Né? Então, a essa dele é a o medida. Aluno. Perfeito. O aluno dele. A educação inteira, se a gente for pensar nesses 10% do PIB que vem aí, a educação inteira ela tem um motivador, que é o aluno aprendeu. Né? E, Letícia, um dos grandes problemas no Brasil continua sendo a violência. Até te interrompi, porque esse é um assunto longo. A violência no Brasil impacta na educação das nossas crianças?
Impacta de forma significativa, né? Então, a gente teve, até vou pegando os dados aqui, mas a gente teve um relatório do IBGE que saiu na semana passada. E ele mostra uma população jovem, uma geração aí bastante sofrida. E ele traz alguns temas, né? 12,5% desses jovens deixaram de ir à escola por falta de segurança no trajeto. Então, você falou de segurança no país e um tema que tem sido falado. Então, começa desde o trajeto. Mas dentro da escola, tem os dados do SAEB, que está até aqui, né? Tava dando uma olhada aqui antes da gente conversar, e são alarmantes. Por exemplo, 18% reportaram tráfico de drogas na escola. 14% reportaram que alunos frequentaram a escola sob efeito de bebida alcoólica. Nós temos aqui vários dados, vou deixar também para você, Letícia. Não, imagina, mas aqui Fiquei impressionado aqui. Isso, essa é uma pesquisa feita pelo SAEB, né, com os diretores das escolas. Agora, de 2024, foi o último dado que saiu. Mas eles falam que os alunos, eles entram na escola portando canivete, faca, etc. Que 23% frequentam a escola sob efeito de drogas ilícitas. 23%. Né? 8% dos profissionais da escola falam que foram vítimas de atentado à vida. Vamos pensar. A gente larga o aluno na escola, a mãe sai para trabalhar de manhã e a coisa que ela mais espera, o mínimo que ela espera da escola é um ambiente seguro. O professor ele levanta de manhã, qual é a empolgação dele dar uma aula? Ele estava pensando isso, né? Ele está falando aqui da motivação, de como o professor é importante nesse processo, e ele pode não estar se sentindo seguro na própria escola também. Pois é, com esses dados aqui, a gente fala exatamente, será que ele tem coragem de realmente contrapor, fazer o aluno pensar, ou ele está ali só concordando com esse aluno, né? Porque está com medo, está acuado? Ou... E no plano nacional de educação, esse tema da educação, você disse, é abordado, mas ele traz alguma solução para esse problema alarmante? Ele traz... o plano, ele dá as diretrizes para onde você tem que ir, não exatamente a solução, porque isso é um trabalho muito in loco, né? Muito dos governos, e isso tem que ser desenvolvido com o Ministério Público. A gente teve no Ministério Público algumas vezes, existem campanhas, existem palestras sobre isso, existe município que tem maior sucesso nisso, que tem policiamento perto das escolas, né? E o plano traz essas diretrizes que cada um vai ter que desenvolver, porque isso aqui não é real em todos os estados ou em todas as escolas, a gente tem que fazer esse mapeamento. Então, não tem como o governo federal trazer uma regra para todos, mas ele trouxe o tema, o que a gente achou super importante é que esse tema entrou na pauta da educação. E você tem algum case de sucesso, nessa área da educação dentro das escolas? Você consegue lembrar? Agora, estou te pegando aqui, né, de calça curta, talvez, como diria nossa aqui, barretenses do interior, mas como você tem algum case de sucesso que possa ser levado em âmbito nacional de melhor segurança nas escolas? Olha, eu não saberia te falar exatamente em números, mas eu sei que Goiás, por exemplo, o estado de Goiás resolveu boa parte da segurança pública. E isso engloba escolas, mas também acidentes de trânsito, roubos, furtos, assassinatos, etc. Então, é uma coisa que você consegue ver com nitidez. Eu acho que a gente deveria, talvez, replicar o que foi feito em Goiás, essas estratégias, né? Porque o estado de Goiás saiu bem na frente, melhorou a segurança pública absurdamente. Eu acho que é até uma das pautas da campanha do próprio governador. Com certeza. Letícia, agora, falando um pouquinho, logo no começo da nossa entrevista, você falou muito do distanciamento das escolas com a prática, do mercado de trabalho, do mercado como um todo. Você traz dentro do De Olho no Material Escolar alguns cases de sucesso em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para quem está nos ouvindo. Certo. A educação, a impressão que eu tenho é que ela sempre fica muito na parte acadêmica, muito distante, muito difícil de se entender, tanto os dados como a evolução, e ela não se aproxima. Quando ela não se aproxima, o próprio setor produtivo também não se interessa.
Então, o que a De Olho conseguiu foi movimentar esse setor produtivo, isso eu digo em todas as frentes, em todas as linhas, vários setores nos procuram. A gente tem um case de sucesso grande com o agronegócio, porque foi daí que a gente começou, mas já iniciamos agora uma grande pesquisa com a mineração, já tem a parte de construção civil. Então, todos se interessando para poder dar as mãos. E a maior provocação que a gente faz é abra suas portas para a educação, porque a De Olho, ela está em 140 municípios, é bastante, mas temos 5.570. Então, assim, a gente precisa ampliar muito isso, e o setor produtivo pode ajudar. Então, nós temos um programa que chama Vivenciando a Prática, que é receber essas crianças, receber professores em feiras, em agroindústrias, em fazendas, em empresas, em indústrias de São Paulo, em centros de tecnologia, centros de pesquisa, para que elas vejam com os próprios olhos. Então, e as editoras também. Então, as editoras, por exemplo, os editores, os autores estão ali escrevendo, mas se ele já viu aquilo, né, não só pegar as fontes facilitam, mas se ele viu aquilo, é uma coisa que é uma transformação de dentro para fora. E a gente vê isso muito nitidamente nas crianças. Agora, na AgriShow, que é a maior feira, né, de agronegócio da América Latina, nós vamos receber mais 1.500 crianças. Então, todo ano, em torno de 12.000 crianças, 1.500 crianças que a gente recebe. Tem visitas ali guiadas, não é simplesmente passear na feira, né? A criança tem... É uma diversão com aula. A gente traz, assim, a criança para pensar. Para que aquele equipamento serve? Quanto custaria uma cesta básica se a gente não tivesse aquela tecnologia embarcada? A gente abre muito para profissões, porque ali ele vai ver que você não precisa ser agrônomo ou veterinário para estar no agronegócio. Você pode ser jornalista, você pode trabalhar em banco, né? Eles visitam ali cooperativas. Então, quase que você tira uma venda do aluno e ele fala, ou até com eventos. Você pode trabalhar em todas as áreas, né? E aí você tira uma venda do aluno e ele fala, eu me vejo aqui. E eu tenho orgulho do meu país porque ele faz isso de forma diferente, né? O agro representa 1/3 do PIB, maior parte dos empregos. Então, ele se vê ali, ele passa a ter um patriotismo diferente, né? E olhar para o país com interesse, com propósito. Então, o Vivenciando a Prática, ele tem histórias lindas, Marcelo, assim, de transformação. E, Letícia, para as escolas que querem participar, como que é? Acho que já está lotado, pelo que eu entendi, o De Olho no material escolar. Ou não, tem vaga? Como é que as escolas podem fazer parte dessas atividades? Entra em contato com a gente, né, e se inscreve no programa que tiver interesse e chega, tá lotado, assim, a AgriShow já tá lotada agora, né, Mestres do Agro a gente tem aí vários para ser colocados, mas a demanda tem que vir, né, tem que ser colocada e a gente não faz mais, Marcelo, por falta mesmo de uma robustez financeira. Perfeito. Porque no final precisaria ter muito mais profissionais. A maior parte dos nossos, das pessoas que trabalham, toda a diretoria e conselho é voluntária. Perfeito. E eu tenho alguns profissionais contratados. Se eu conseguisse triplicar essa equipe... Perfeito. Teria maior acesso, com certeza. Eu conseguiria fazer quase 10 vezes o que eu faço. Como nessa parte financeira do De Olho no Material Escolar, como a associação consegue se manter no dia a dia? São os associados, como são? Como se dá essa parte? Nós temos associados, então tem uma taxa associativa, né, que é de pessoa física, pessoa jurídica, não é um valor alto, a nossa ideia é ter muitos brasileiros engajados nessa causa, até porque ele multiplica as ações na sua cidade, na sua comunidade, na sua empresa. Então, isso para a gente é muito interessante, são mais mãos ali ajudando, trabalhando. Quando a gente tem programas específicos, igual vamos falar da AgriShow aqui, né? As empresas estão ali que topam receber essas crianças, que gostam da educação, etc., participam conosco, então nos financiam. Na hora que a gente vai fazer uma pesquisa, agora a gente está fazendo com a Unesp, essa mesma pesquisa que a gente fez com a FIA, é uma pesquisa super cara, depende de muita gente capaz, ali uma equipe muito grande. E então a gente vai atrás de financiamento de vários grupos, e muita gente me pergunta, né, quem são os associados da De Olho? Tem tudo quanto é tipo de profissão que você puder imaginar, tudo quanto é tipo de setor.
Esses dias a gente fez Letícia, só para não perder o gancho, como é que se torna um associado de Olho no Material Escolar? É só entrar no nosso site ou no nosso Instagram. A gente tem TikTok, Instagram, YouTube. Lá tem a ficha. É uma ficha de inscrição super rápida. Uma pessoa vai entrar em contato para ver qual a forma de pagamento e boleto, né? Ou quer fazer um depósito. Tem muitas pessoas que falam: eu quero fazer uma doação mensal. Legal. E tem vários tipos, né, de maneiras de se associar. Perfeito. Então é www.deolhonomaterialescolar.com.br. Ali você encontra também todas essas informações e no nosso Instagram, De Olho no Material Escolar. Letícia, agora eu queria falar um pouquinho sobre um tema muito importante que é a participação dos pais. A própria associação nasceu por uma mãe e outras se juntaram para poder mudar os livros didáticos do Brasil, enfim, a nossa educação. Como que hoje os pais podem ajudar na formação dos seus filhos na escola? Os pais, eles têm um papel imprescindível na formação dos filhos, né? A gente sabe que não são todos os lares que têm essa condição e os professores conseguem fazer essa transformação também na escola, mas se tiver essa juntar, né, escola e família, é realmente o melhor modelo. A gente tem muitos estudos que dizem, né, que a literacia familiar, os pais trazerem leitura para as crianças, elas se alfabetizam mais rápido, elas se acalmam mais, elas têm uma melhor autoestima, a vida escolar dela vai ser transformada. E quando a criança vai ficando um pouquinho mais velha, eu acredito que é acompanhar isso, acompanha o material, né? Vê o que seu filho está aprendendo, vê o que estão falando para o seu filho, porque é uma responsabilidade sua também. Não adianta você chegar depois de não sei quanto tempo e falar, não reconheço essa criança que está aqui, né? Isso ele não ouviu aqui. Em algum lugar ele ouviu. Ou foi no celular, ou foi no computador, ou foi na própria escola. Então, eu acredito que acompanhar isso, ajudar as crianças a terem firmeza, coragem de perguntar, né? Ensinar as crianças a contrapor as coisas, mas de forma educada, construtiva. Eu acho que isso tudo colabora. E tá perto da escola. Então, eu vejo muitos pais participando, dando palestras sobre aquilo que ele sabe fazer, né? Indo ali ajudar, fazendo parte dessa comunidade. Isso ajuda bastante. Não adianta falar que depois que você não sabe, né? E já passou todo o período da criança aprender. Ô Letícia, ao longo do nosso programa de hoje, a gente falou muito da situação, do plano nacional. Eu queria que você falasse um pouquinho da expectativa para o futuro, para a gente olhar daqui 10 anos. Como você gostaria que a educação no Brasil estivesse? Olha, o mais importante é que tem jeito da gente evoluir muito, tá, Marcela? Porque muita gente me pergunta, né? Letícia, mas tá bom, todos esses dados ruins, o que a gente faz agora, né? Para onde a gente vai? Tá assim há tanto tempo. Não, existem métodos, existem técnicas que já foram colocadas em outros países ou até em locais aqui no Brasil, em benchmarks aqui no Brasil mesmo, Sobral, o estado de Pernambuco. A gente pode imitar coisas que deram certo, mas a gente tem que fazer. Então, o que eu imagino da educação no futuro, o que eu gostaria é 100% das crianças alfabetizadas na época correta, que a gente tivesse realmente um olhar diferenciado para esse professor, inclusive trazendo um curso de pedagogia disruptivo, importante. Hoje em dia a gente tem uma classificação muito baixa desses cursos de pedagogia, então que a gente olhasse para isso e também o profissional que está no mercado, ele ter essa formação continuada para poder avançar no nível ali como docente, né? Que a gente tivesse um país seguro. Então, acho que isso vai ser tema aí desse ano eleitoral, né? Fortemente. E as escolas, ela tem que ser a primeira do radar. A criança tem que ser protegida, né? E que a gente possa trazer tudo isso de uma maneira a avançar. E a gente vai ver avanço econômico, a gente vai ver avanço social. Não há nada que melhore mais, que cause uma maior escala social do que o conhecimento. O conhecimento, ele liberta, dá liberdade para a gente ser quem a gente quiser, né? Dá liberdade para o cidadão realmente exercer o seu papel. Então, é através do conhecimento que a gente vai conseguir avançar. E, como a gente trouxe o tema de governança, não adianta pensar nesse mundo lindo daqui 10 anos se a gente não acompanhar e corrigir as rotas ao longo do caminho. Então, por isso até que eu trouxe aqui, falando do Olhar Edu. Nós temos que ter ferramentas, ajudar o poder público a acompanhar isso de forma
bastante firme, né? E eu falo que o trabalho começa agora. A lei passamos, é difícil, mas deu certo. Agora o trabalho começa agora. É a gente acompanhar, é a população civil se engajar. Comece acompanhando o material do seu filho, comece acompanhando a aula e a escola do seu filho. Depois você começa a ampliar. São os setores produtivos colocando nas suas metas estratégicas a educação. Eu entendo, a gente sabe, com guerras, toda essa mudança geopolítica, tarifaço, taxa de juros altíssimas, nós temos problemas para resolver todos os dias, mas a gente tem que deixar um pedaço da nossa estratégia para o futuro, porque senão a gente não constrói ele, né? A gente vai se e vamos ter problemas, já tá dito aí. Então, o setor produtivo também tem que ter esse olhar diferenciado para a educação e os parlamentares colocar isso como pauta. Porque surpreendeu muito quando a gente foi trabalhar o plano, quão poucos parlamentares falam de educação. E a gente movimentou ali o Congresso para que, olha, é a pauta mais importante de vocês. E segundo uma pesquisa, é a quarta mais importante para o eleitorado. Então fica a dica, né, para os novos Tem entrelaços participantes, fortes. que candidatos, né, para que tragam um tema de educação, e pode contar com a de olho também, que a gente, na base técnica, a gente sempre está à disposição de qualquer candidato que seja. Bom, estamos chegando, né, no final do nosso podcast com a Letícia Jacinto. Quero agradecer imensamente a sua participação no nosso programa. Obrigada, Marcelo, por essa oportunidade, um papo maravilhoso aqui, e a mídia também tem um super papel nisso, né? Porque vocês que levam para a sociedade civil, vocês que propagam isso. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu agradeço. Fique de olho no material escolar e também no nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima.